E aí, ninja, beleza? Então vamos aqui agora para o nosso vídeo de montagem do nosso cenário, tá bom? Então roda aí a nossa vinheta. Então, já estou aqui no Colo. Eu vou clicar aqui em Novo Mundo, vou clicar aqui para criar esse novo mundo em branco. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tirar aqui, ó, esse mapa que eu tenho aqui, né? Que eu não quero exatamente este mapa aqui. Mas antes de criar, eu vou mudar aqui, ó, para um céu escuro, só para eu poder desenhar um mapa melhor. E depois eu volto para o céu que estava, que é este aqui, ó, tá? Vou deixar só nesse aqui por enquanto, só para ficar mais fácil para eu ver aqui, ó, tá bom? Vou selecionar aqui a graminha, a grama, gente, que parece com uma grama, né? É esse bloquinho aqui, o número 15, tá bom? Então, vou selecionar ele, vou aumentar aqui um pouquinho mais, ó, meu pincel. Vou clicar aqui, ó, eu cliquei, fiz um pouquinho torto, ó, mas não tem problema, depois é só ajeitar. Ó, e vou colocar mais um pedacinho pra cá. Deixa eu ver. Tirar essa rebarbinha. E aqui pra mim eu acho que já tá legal. Deixa eu ver de cima, ó. Acho que um campo desse tamanho já está legal. Se você quiser deixar um pouquinho mais comprido, você pode também, tá? Não tem problema. Pra saber se tá legal ou não, é legal a gente colocar aqui um codo, ó. E a gente vê a proporção, o tamanho do campo para o tamanho aqui do codo, tá? Se você fizer um campo muito grande, é legal você aumentar o tamanho aqui do codo. No meu caso aqui, eu vou até aumentar um pouquinho o tamanho dele, tá? Mas aí depende do tamanho do mapa que você criar. Ó, eu vou deixar ele aqui com 1,4. Depois eu volto aqui, ó. Eu acho que esse tamanho tá legal. Tá bom? Até para não ficar um campo muito grande, porque como são só 2 jogadores, não precisa ser um campo tão grande, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte agora. O campo já está pronto. Eu vou tirar o codo daqui só para ele não me atrapalhar. Vou voltar aqui nessa parte de desenhar e a gente vai fazer aquelas marcações para aparecer com o campo de futebol, né? Então, aqui vocês vão escolher uma cor que destaque do verde. Não necessariamente, gente, precisa ser igualzinho um campo de futebol. Vocês podem usar a criatividade, fazer um campo roxo, um campo azul, um campo colorido. Vocês é quem decidem, tá bom? Aqui eu vou pegar esse branquinho aqui, esse bloco, e vou fazer aqui porque eu quero realmente que fique parecendo com um campo de futebol. E eu vou diminuir aqui para o quadradinho menor possível, tá vendo? Tá um quadradinho só. E aí eu vou vir aqui nesta opção e selecionar esse aqui do quadrado, só que ele faz um quadrado e uma linha ao mesmo tempo. Então eu vou selecionar ele. E eu vou vir aqui mais ou menos no meio, ó. Não precisa ficar medindo para saber exatamente qual que é o meio, não, tá? Mais ou menos aqui é o meio. Então, eu vou clicar, segurar e ele faz uma linha, tá vendo? E eu vou até o final aqui da minha base, ó. E solto. Então, eu fiz aqui a divisão do campo. E agora aqui, o que a gente faz? Eu vou vir aqui no meio, vou mudar aqui, ó, para o círculo. Vou aumentar. Ó, esse tamanho aqui tá legal. Mais ou menos no meio também, ó, no meio do campo. E vou clicar. Logo em seguida, eu vou vir aqui e vou mudar para grama de novo. Vou posicionar aqui no meio e vou diminuir 1, 2. Ó, diminuir 3, pronto, 3 e vou clicar aqui, ó. Que aí vai ficar um círculo ali no meio, tá bom? Se você achar que não tá legal ainda, você pode chegar um pouquinho pro lado, ó, clicar mais uma vez para ficar melhor, tá? Aí você vai decidir como que você quer que fique, tá? O seu círculo aqui no meio. Beleza? Para mim, aqui tá legal. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou selecionar agora o quadrado.
Vou voltar aqui, vou voltar no branco. E no branco a gente vai fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó, para fazer aquela... Geralmente no campo de futebol tem a pequena área e a grande área, né? A gente vai fazer uma área só, tá? Porque se a gente for fazer a pequena e a grande, fica estranho, o campo não vai ficar tão legal. Até porque é um jogo pequeno. Então, a gente vai colocar aqui, eu vou colocar mais ou menos desse tamanho aqui. Só que aqui eu vou apertar o Shift antes, porque eu quero que pinte só onde tem a grama. Então, vou apertar o Shift e apertei, tá? Aí é legal você já fazer do outro lado, que é bom que já fica do mesmo tamanho. Ó, Shift também, mesma coisa. Agora eu volto para a grama, vou posicionar aqui em cima certinho e vou diminuir um só, tá? Aperto a setinha uma única vez, aí ele fica certinho e eu aperto o Shift de novo e clico. Opa, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó, aí, ó, aperto Shift e clico, tá? E aí você vem aqui do outro lado e faz exatamente a mesma coisa, ó, Shift e pronto. Então, ele fez aqui a parte do gol, tá? Agora, se você quiser fazer ao redor aqui do campo, você pode também. Aqui eu não vou colocar, não. Eu só vou fazer agora a marcação do nosso gol aqui. Vai ter uma linha aqui no final e uma linha do outro lado. Para isso, a gente vai diminuir aqui o quadradinho para ficar o menor possível, que é um quadradinho só. E vou selecionar aqui. As cores que eu usei foram roxo e azul. Então, eu vou colocar aqui de um lado azul, vou procurar aqui um azul, tem um azul aqui que é bem forte, esse, ó. Então, eu vou fazer aqui um azul daqui até aqui. Pronto. Agora, eu vou lá do outro lado, ó. E vou colocar aqui a outra cor. É bom escolher uma cor que destaque bastante. Ah, eu vou colocar esse aqui, ó. Pronto. Beleza? Então, a gente tem aqui os dois lados, né? Os dois gols. Agora, a gente vai começar a colocar aqui os nossos personagens, porque o campo aqui em si já tá pronto. Primeiro, vamos colocar aqui a nossa bolinha. Então, eu vou colocar aqui a minha bolinha. Vir aqui em objetos, ball, e ela tá imensa, né? Então, a gente vai vir aqui, clicando com o botão direito, alterar o tamanho dela. Então, vocês vão medir aqui, ó, pra ver, pra deixar proporcional. Ó, esse tamanho eu acho que tá legal pro tamanho do meu campo aqui. Então, eu vou deixar aqui. Precisamos da nossa boia, lembra que ela que vai criar pra gente as nossas bolas, né? Quando fizer a gol, tem que voltar aqui pro meio. Então, a gente vai deixar ela aqui. Vou alterar aqui a altura dela para deixar ela no mínimo, para ela ficar bem aqui no chão, né? Opa, a nossa bola acabou sumindo aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pronto. Deixa eu arrastar a boia aqui. Isso. Agora eu altero aqui a altura para deixar ela no chão. Vou deixar a nossa bolinha aqui do lado por enquanto. E a nossa boia aqui no meio. Agora, a nossa boia, ela não pode ficar aparecendo, porque fica estranho, né, no jogo. Então, a gente vai clicar aqui e alterar as definições. Nas definições, a gente vai vir lá embaixo, ó, vem descendo, aqui, ó. E a gente vai deixar ela como invisível, tá bom? Então, a nossa boia vai ficar invisível, assim, ela não vai ficar aparecendo quando a gente for rodar o jogo. E ela vai ficar com essa aparência por enquanto, mas se você der play, ela some, não vai ficar aparecendo. E uma outra coisa que a nossa boia precisa fazer, a gente precisa configurar ela aqui, que eu esqueci de mostrar pra vocês, é o seguinte. Quando o jogo começar, o nosso codo aqui, ele vai ficar batendo nela, mesmo que ela seja invisível. Então, ela vai ter uma física de ter colisão. Então, a gente vai deixar ela, além de deixar ela como invisível, a gente precisa falar pra ela que ela é imóvel, pra ele não empurrar, e também que ela tem um comportamento como se ela fosse um fantasma, ou seja, ele vai conseguir atravessar e não vai ter colisão com ela. Então, a gente só vai vir aqui, definições, e a gente vai descer aqui, ó, vou deixar ela imóvel. E também vou descer aqui mais um pouquinho. Aqui embaixo de invisível a gente tem o fantasma, tá bom? Só isso. E a nossa bola, como a boia vai criar a bola, a gente tem que vir aqui e alterar também a definição dela para ela ser um objeto criável. Então, a gente vai alterar aqui para ela ser criável.
beleza? Então, aqui colocamos a boia, colocamos a nossa bolinha também. Vamos colocar os nossos jogadores agora. Eu só vou colocar aqui um codo, por quê? O outro, ele vai ter basicamente a mesma programação. Então, é mais fácil eu criar só um, programar e depois só duplicar e alterar algumas coisinhas na programação. Então, aqui a gente vai criar um só. Desse lado aqui eu tenho a linha azul, então eu vou deixar esse codo na cor azul também, tá? Então, deixamos o nosso codo aqui. Vou alterar também a altura dele. Vou deixar ele um pouquinho mais para baixo. Ó. E aqui a gente percebe que a bola tá muito grande para ele. Então, a gente vai vir aqui e alterar o tamanho da nossa bola mais um pouquinho. Ó, esse tamanho aqui acho que tá legal. Tá? E agora, a gente vai colocar aqui também o nosso goleiro. Opa, ele tá aqui, ó. O goleiro a gente vai usar este aqui, tá? E ele tá imenso, né? Então, a gente vai diminuir também o tamanho dele. Ele tá imenso comparado aqui ao codo. Então, este tamanho aqui tá legal. 0,5 pro tamanho do meu mapa. Depende do tamanho do seu mapa, tá, Ninja? Então, vamos lá. Agora, aqui eu vou criar o percurso que ele vai percorrer. Esse percurso, ele não precisa necessariamente ter aqui uma cor específica, tá? Pronto. A bolinha que sobra, clica com o botão direito e ela some. Vou mudar aqui, ó, para eu conseguir ver dessa forma. Aqui para mim tá legal. Eu vou colocar só o meu goleiro aqui. O goleiro eu também não vou colocar o outro do outro lado, porque eles vão ter basicamente a mesma programação. Então, eu só vou duplicar depois, tá? Vou colocar o meu codo um pouquinho mais para cá. E aqui está prontinho. Beleza? Então, aqui agora a gente colocou tudo que a gente precisava. Vamos alterar aqui novamente a luminosidade. Ó, eu vou voltar para aquela luminosidade que estava. Se você quiser deixar escuro, aí é a sua decisão. Você pode colocar também. Eu vou vir aqui no goleiro. E vou alterar aqui a definição dele também. Eu vou deixar aqui a velocidade dele máxima, para ele ir para frente, então para ele se movimentar rápido, senão vai ficar demorando muito para ele fazer o percurso. O percurso a gente vai programar só no próximo vídeo, tá? As últimas coisas que a gente vai fazer vai ser aqui no nosso mapa, aqui ó, nas configurações do mapa. Eu vou descer aqui. Como eu vou utilizar aqui um personagem aqui, um time azul e o outro é um time vermelho, eu vou vir aqui, ó, e vou procurar pela parte aqui de variável, ó, visibilidade da pontuação. Então, essa pontuação, eu vou vir aqui, ó, no caso eu tô usando um azul e um vermelho, né? Então, eu vou procurar aqui, ó, branco, preto, cinza, aqui, ó, vermelho. Vou vir nesta opção aqui, vou clicar aqui e vou escrever o seguinte, time vermelho. Só isso. E vou dar OK. Então, quando a gente for programar a pontuação, vai aparecer escrito lá, time vermelho e a pontuação do lado, tá? E o outro time lá é o azul, né? Então, a gente vai vir aqui no azul e fazer a mesma coisa. Escrever aqui time azul. A contagem, né, do tempo, eu vou colocar aqui para ser amarelo, tá? Eu acho que amarelo vai ficar legal. Ou preto, né? Eu posso usar o preto também. Cadê? O preto tá aqui em cima, ó. Vou usar aqui o preto e vou escrever aqui tempo, tá bom? Então, para colocar um nome na variável para aparecer na tela, você só precisa fazer isso, tá? Então, aqui feito isto, agora a gente sai e aqui o nosso mapa tá legal. Você pode girar aqui para ver como está, ó. Eu não coloquei nada do outro lado ainda, porque a gente vai duplicar depois, tá? A gente pode só aqui criar o percurso. E prontinho. E é isso. E então, vamos agora para o vídeo da programação.